Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a economia brasileira, que como sempre, assim que sai uma informação importante sobre a nossa economia, eu faço questão de parar tudo que eu estou fazendo, trazer uma análise completa para que você tenha informações, para que você possa seguir a sua vida com mais informação, não é verdade? É muito importante, a economia impacta diretamente no nosso bolso, então meu papel aqui é esse. E hoje saiu uma informação muito importante, que foi a prévia do PIB de janeiro de 2025, que segundo as matérias, que está saindo em todos os portais, todos os cadernos de economia, o Banco Central trouxe o indicador, o IBCBR, que é a prévia do PIB para janeiro de 2025 e mostrando um crescimento recorde de 0,9%, ou seja, o PIB de janeiro de 2025 teve um crescimento recorde. Tem muita gente aí nos grupos de WhatsApp, comemorando, batendo palma. Olha só, tá vendo? O Lula tá fazendo a economia crescer. Agora o Brasil começou a colher tudo que o Lula e o Haddad e companhia plantou, eles plantaram aí nos últimos 2 anos, agora o Brasil deslancha de vez. Será mesmo? Isso é um grande erro, porque ao analisar a economia, não dá para a gente analisar apenas um indicador e achar que as coisas estão resolvidas, porque não estão. É extremamente importante entender o que está por trás disso. Será que isso daqui é realmente um crescimento sustentável ou simplesmente significa que isso aqui é meio que um respiro antes de uma desaceleração? Tá vendo como é que é importante a gente analisar isso aqui? Então, eu vou trazer todas as informações. Se você ficar comigo até o final aqui do nosso conteúdo, você vai entender o que significa esse crescimento do PIB, o que impactou esse crescimento do PIB e se ele vai continuar nessa pegada para os próximos meses. Fica comigo até o final do nosso conteúdo para você ter acesso a essas e outras informações e entender como tudo isso impacta diretamente no seu bolso. Bom, vamos lá. Olha essa matéria que saiu aqui no portal da UOL e também em todos os cadernos de economia, como eu já li para você. O índice IBCBR do Banco Central, que é um índice que analisa a prévia do PIB do nosso país, mostra para a gente que janeiro de 2025 teve um crescimento de 0,9%, um crescimento recorde. Tem muita gente que está aplaudindo. Olha aí, tá vendo? Vocês ficam falando que o Lula não sabe nada de economia, que o Haddad está destruindo a nossa economia. Tá vendo? Em 2025 ele está fazendo o que ele prometeu, que nós iríamos colher tudo que eles plantaram aí nos últimos 2 anos e a economia brasileira agora está crescendo, agora sim vai ser um crescimento sustentável e todo mundo vai ficar ricos e felizes para sempre. Mas calma, vamos entender primeiramente o que impactou aqui o crescimento do PIB, essa matéria que saiu no dia de hoje. Como é que é calculado o PIB? É calculado janeiro em comparação com o mês anterior, com o mês de dezembro. E nesse caso, janeiro ele teve um forte crescimento. Por quê? Porque dezembro de 2024 foi uma tragédia para a nossa economia. Olha só, nessa parte aqui da matéria diz que a economia brasileira encolheu 0,7% no mês de dezembro de 2024. Isso aqui é um número péssimo para a nossa economia, principalmente porque também dezembro foi comparado com novembro de 2024. E novembro de 2024 também foi um mês horrível para a nossa economia. Na realidade, não só novembro, mas o quarto último trimestre de 2024 foi péssimo para a nossa economia. A gente teve crescimento no primeiro, segundo e terceiro trimestre, muito por conta do governo colocando muito dinheiro na economia por meio das estatais, por meio dos programas sociais, por meio da liberação do crédito. A política econômica do PT é baseada no endividamento das famílias brasileiras, no endividamento do governo também. E está todo mundo com a corda no pescoço nesse momento sem crédito. E o governo está buscando alguma forma para colocar crédito para as pessoas gastarem, para tentar aquecer de alguma forma a economia brasileira, que está dando fortes sinais de desaceleração. Você vai entender isso aqui ao longo do nosso bate-papo de hoje. Então, se por um lado o PIB teve uma aceleração em janeiro em comparação com dezembro de 2024, que foi um mês péssimo para a nossa economia, por outro lado, a gente está vendo a economia desacelerando. O varejo está desacelerando, os serviços estão desacelerando. E isso aqui mostra para a gente que existe meio que um cenário confuso. Como é que o PIB ele pode estar crescendo se a atividade econômica está caindo, hein? Olha essa matéria que sai aqui no caderno de economia do Globo. Vendas no varejo caem 0,1% em janeiro, diz o IBGE. Esses aqui são dados oficiais
do IBGE. O resultado foi o pior desde junho de 2024, ficou abaixo das projeções de analistas e vem após queda no consumo das famílias frear o crescimento econômico no fim de 2024, como eu acabei de antecipar aqui para você. E se você for analisar aqui, ó, esse gráfico mostra para a gente claramente que existe uma forte desaceleração na economia brasileira. Olha só, se a gente for comparar janeiro de 2025 com janeiro de 2024, janeiro de 2024 ainda teve um crescimento de 1,4%. Agora, em janeiro de 2025, teve uma queda de 0,1%. E o que os economistas estão dizendo para esse cenário econômico de 2025, hein? Para a equipe de economista da corretora Genial Investimento, o crescimento do consumo das famílias será limitado nos próximos trimestres. E quais são os principais obstáculos? É a elevação do risco fiscal, ou seja, o governo gastando muito mais do que arrecada, fechando com rombos e déficits fiscais, incertezas em torno da nova agenda econômica do governo norte-americano, dos Estados Unidos, para a turma que falou que essa eleição dos Estados Unidos não mexe em nada no Brasil, agora eles já estão voltando atrás, e a inflação de alimentos aqui no nosso país, tudo quanto é que é produto, está muito caro e as pessoas vão consumir menos. E também a piora nas condições de crédito, por isso que o governo está aí louco, liberando consignado, lastreado no FGTS das pessoas, ou seja, quem tem FGTS pode pegar empréstimo consignado. E se perdeu o emprego, Josué? Continua pagando, a dívida continua lá. Ou seja, é o governo maquiando esse crescimento em cima do consumo sem sustentabilidade. A gente já falou sobre isso num conteúdo que é esse aí que está aparecendo na tela, justamente sobre esse consumo sem sustentabilidade. Olha só o que disse o relatório da Genial Investimentos. Seguimos avaliando que o processo de arrefecimento da economia, para quem não entende o que é arrefecimento, o processo de desaceleração da economia brasileira será gradual, ou seja, eles não estão falando que quando que vai acontecer, eles já estão falando que vai acontecer e vai acontecer de uma forma gradual, sob a expectativa de que o mercado de trabalho permaneça robusto e que a política fiscal siga expansionista, ou seja, na política de gastos do governo Lula, que continua expansionista, ou seja, gastando muito mais do que se arrecada ao longo deste ano de 2025. Afinal de contas, a gente está falando de um ano pré-eleição. Eles vão precisar gastar e muito para limpar a imagem do governo Lula que anda na lama, dando suporte ao consumo das famílias, sobretudo na primeira metade de 2025, diz o relatório da Genial Investimentos. Mais um dado controverso é justamente o IPCA, a inflação do nosso país, que em fevereiro foi uma inflação que bateu o recorde de 1,31%, batendo recorde a inflação em fevereiro de 2025, combinação de reversão de bônus de Itaipu, reajuste de mensalidades escolares e o aumento do ICMS nos combustíveis pressionou o indicador, o IPCA, ou seja, como o governo também mexeu artificialmente no preço da energia em janeiro de 2025, a correção agora em fevereiro veio forte também, por isso que a inflação está com o bico para cima, ou seja, esse crescimento está mostrando para a gente que não tem sustentabilidade com esses dados. E qual é a minha opinião diante disso tudo, meus amigos? É que o crescimento da economia brasileira, diante de todos esses números, de todos esses dados que a gente está acompanhando, não é um crescimento sustentável. Janeiro teve um crescimento, mas foi baseado em um dezembro péssimo para a nossa economia. A gente está vendo inflação extremamente elevada aqui no nosso país. A gente está vendo o governo com a sua política fiscal expansionista. A gente está vendo a desaceleração no varejo, no setor de serviços. E tudo isso sugere para a gente que a desaceleração já começou e não começou em janeiro, não começou em fevereiro, começou em novembro de 2024. E a grande verdade é que o governo vem jorrando dinheiro na economia para continuar aquecendo a economia de uma forma artificial. Qual é o grande problema disso? Será que a gente vai ter lenha para queimar durante muito tempo? Ou seja, o governo vai continuar mantendo esse crescimento artificial? Será que isso vai acontecer? E o outro problema que acontece é que a gente vai, obviamente, ter uma inflação alta e os juros altos no nosso país. Não tem mágica. Esse é o resultado da política econômica do governo Lula. Não tem como ter alguma coisa diferente disso. E agora, para tentar contornar essa situação, o governo está liberando aqui as medidas do crédito consignado, tentando empurrar esse consumo por mais tempo. Quanto tempo essa estratégia vai dar certo? Será que a gente não está simplesmente adiando
o inevitável, e se o governo continuar insistindo em jogar mais dinheiro no consumo sem resolver problemas estruturais aqui na nossa economia, aí sim a gente corre um sério risco de entrar num ciclo de estagnação e inflação ao mesmo tempo, sem o crescimento real da produtividade, sem o crescimento real da economia brasileira. Por isso, esse é o momento que exige muita cautela. Eu, por exemplo, estou me preparando para um cenário de desaceleração mais para frente. E eu quero saber de você, o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante aqui no nosso conteúdo. Você acha que o Brasil vai continuar crescendo ou você acha que a gente está prestes a uma forte desaceleração na economia brasileira? Deixa a sua participação aqui no campo dos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, você sabe muito bem que esse tipo de informação não vai ser divulgado lá no Jornal Nacional. Você sabe muito bem disso, né? Então faz o seguinte, me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas, compartilhando esse conteúdo com pelo menos um grupo ou com pelo menos uma pessoa que você conheça. Assim, você ajuda a gente a levar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.